Muito bem, pessoal. Então, continuamos com a nossa aula, 8:02 agora. Deixa eu ver se está gravando. Está gravando já. Então, vamos continuar nossa última aula do semestre. Assim que possível, eu já coloco a P3 e N-1 para vocês, tá? A P3 vai cair essa parte que a gente viu nas últimas aulas. E a N-1 né, vai substituir a nota mais baixa de vocês. Se você não alcançar os 18 pontos nas 3 provas, né? Se você clicar lá em planos de ensino, você vai ver que o critério de avaliação da disciplina é o mesmo que eu uso em todas as disciplinas que eu leciono, né? São 3 provas, a tua nota é a média aritmética das 3 avaliações, né? Então, se você não totalizar os 18 pontos, né? 18 dividido por 3, 6, você pode fazer N-1, mas se você quiser aumentar a tua nota, você também pode fazer N-1, né? Então, vamos lá. Continuando, então a gente acabou de fazer o exercício de número 9. Agora a gente tem o exercício de número 10. Então a gente tem aqui uma solução padrão contendo iodoacetona de concentração 7 vezes 10 a menos 8 e para de clorobenzeno de concentração 1,4 vezes 10 a menos 5. Deu picos com áreas de 400 e 800, respectivamente, em uma cromatografia a gás. 1 ml de uma solução desconhecida de iodoacetona foram tratados com 0,5 ml de paradiclorobenzeno, 2 vezes 10 a menos 6 mol por litro. E a mistura foi diluída até 10 ml. A cromatografia a gás forneceu picos com áreas de 800 e 600 para iodoacetona e para iodoacetona e para o para-diclorobenzeno, respectivamente. Determine a concentração de iodoacetona presente nos 1 ml de solução desconhecida original. Pessoal, então se você olhar, aqui foi o método do padrão interno, mas aqui foi o método do padrão interno quando você faz uma curva de calibração. Você também pode usar o método do padrão interno como o método do ponto único, né? Então, por exemplo, todas as aulas de laboratório que a gente fez de espectrofotometria, a gente determinava a curva analítica, a gente fez sempre calibração externa, né? A gente preparava uma série de padrões em água deionizada e determinava a resposta, né, a absorbância dos padrões, e através da curva analítica determinava a concentração da nossa amostra. A gente podia também ter feito de um único padrão, né, e ter resolvido tipo por regra de 3, né? Só que aí você não teria uma ideia da linearidade, né? Isso daí é usado quando você conhece já bem a faixa linear, né, do teu método, né? Mas enfim. Então você imagina que você tem essa formulinha aqui, ó. Aqui é a resposta do analito dividido pela concentração do analito. Isso daqui é igual ao fator de resposta, que multiplica a resposta do padrão interno dividido pela concentração do padrão interno, né? Então você imagina que a primeira coisa que você tem que determinar é o fator de resposta. Então você imagina que o fator de resposta vai ser a resposta do padrão interno, desculpa, vai ser a resposta do analito, multiplicado pela concentração do padrão interno, isso tudo dividido pela concentração do analito, vezes a resposta do padrão interno. Tá? Então ele está falando aqui que, então, no primeiro momento ele está falando que a concentração do analito, então ele está falando que a concentração do analito, que é o X, né? A iodoacetona. Peraí, será que eu fiz alguma coisa de errada?
Ah, não, é a resposta. Então, tá certo. Então, ele está falando que a concentração do analito é igual a 7 vezes 10 elevado a menos 8. E ele está falando que a concentração do padrão interno, que no caso é o S, é igual a 1,4 vezes 10 elevado a menos 7. Certo? Ele está falando que a resposta, né? Então ele está falando que a resposta do analito, ele está falando que a resposta do analito foi 400. E ele está falando que a resposta do padrão interno foi 800. Então, você vai dizer que o fator de resposta é igual a 400 vezes a concentração do padrão interno. Isso tudo dividido pela concentração do analito vezes a resposta do padrão interno. Então, esse daqui é o fator de resposta. Então, agora, para você determinar a concentração do analito, você vai dizer que a concentração do teu analito é igual a X multiplicado pela concentração do padrão interno, dividido por F, que é o fator de resposta, vezes a resposta do padrão interno. Bem, então, a resposta do... Então, nesse segundo caso, a resposta do analito foi... Então, a gente coloca aqui a X e a S. A resposta do analito é a resposta do padrão interno. Ele falou que, nesse caso, foi 800 e 600 a resposta do analito e a resposta do padrão interno, respectivamente. Aí tem um detalhe. Ele está falando aqui que... Ele está falando aqui que você tinha 1 ml de uma solução desconhecida de iodoacetona, que foram tratados com 0,1 ml de paradiclorobenzeno, 2 vezes 10 a menos 6 mol por litro. E a mistura foi diluída a 10 ml. Né? Então, você imagina que a concentração do padrão interno, foi... você imagina que 0,1 ml, que foi trazido para um volume total de 10 ml, né? Então, você imagina que essa concentração era de 2 vezes 10 a menos 6. Vezes um fator de diluição, né? Esse fator de diluição é quanto? Bem, deixa eu ver, eu coloquei 0,1 ml de amostra e trouxe para um volume final de 10 ml. Então, essa amostra foi diluída 100... Então, o meu padrão interno ele foi diluído 100 vezes. Né? Então, é só eu jogar aqui na fórmula. Ó. Aqui eu tenho a área do analito vezes a concentração do padrão interno. Isso daqui dividido pelo fator de resposta vezes a área do padrão. Eu obtive essa concentração. Só que tem um detalhe. Pronto. Só que tem um detalhe. Ó, se você viu o enunciado do exercício, você tinha 1 ml de amostra que foi trazido para um volume total de 10 ml. Né? Então, a concentração da minha amostra, na verdade, é isso daqui multiplicado por 10. Certo? Então, a concentração do meu analito, né, a concentração de iodoacetona na minha amostra é de 2,66 vezes 10 a menos 7.
essa é a concentração de iodoacetona do meu analito, tá? Essa é a concentração de iodoacetona do meu analito. Aqui no exercício de número 11, a gente já tem um exercício que, inclusive, a gente já viu nas aulas anteriores, né? Que é o método do padrão interno. A gente viu esse exercício na aula anterior, mas até acho interessante eu falar ele de novo, porque eu sempre cobro na prova um exercício de método do padrão interno para espectroscopia de emissão na chama, né? Então você imagina, o potássio pode ser determinado por espectrometria de emissão em chama, fotometria de chama, usando um padrão interno de lítio. Os seguintes dados foram obtidos para soluções padrões de cloreto de potássio e uma solução desconhecida contendo uma quantidade constante de cloreto de lítio como padrão interno. Todas as intensidades foram corrigidas pela subtração da intensidade de emissão do branco, né? Bem, isso daí é um detalhe também. Você imagina que toda técnica analítica, né, vai ter um sinal que vem do branco, né? Então, por exemplo, você imagina que na espectroscopia de absorção atômica, né, na espectroscopia de absorção molecular, né, que nem a gente fez nas aulas de laboratório, né? Você tem um sinal do branco. Qual que é o sinal do branco? O sinal da minha amostra, o sinal de uma amostra em branco, né? Então, você imagina que eu estou determinando ferro na água, né? Então, eu vou ter... O meu branco vai ser a absorbância de uma amostra de água deionizada com meu reagente colorimétrico, né? Então, já foi tudo corrigido. Então, ele me pergunta assim, qual que é a concentração de lítio na minha amostra? Qual é a concentração de lítio de potássio na minha amostra? Então, ó, eu vou fazer a curva analítica. Então, você imagina que a minha concentração aqui está em ppm, então eu tenho 1, 2, 5, 7,5, 10 e 20 ppm, né? A emissão do potássio, então aqui é a resposta do analito, e aqui a resposta do padrão interno. A resposta do analito é 10, 15,3, 34,7, 65,2, 95,8, 110,2. E as respostas do meu branco são 10, 7, 6,8, 8,5, 10, 5,8 e 9,1. 9,1 aqui é a amostra, né? Então aqui eu já posso até colocar que é a minha amostra, né? E a resposta do sódio na minha amostra é de 47,3. Então aqui eu vou fazer a razão da resposta do meu analito dividido pela resposta do meu padrão interno, né? Eu posso vir aqui e fazer o gráfico, inserir gráfico, adicionar a linha de tendência. Você pode ver que o método do padrão interno dá sempre uma curva bastante linear, né? O método do padrão interno. Então, eu posso determinar a concentração do meu analito. Ó. Eu vou fazer a resposta do meu analito dividido pela resposta do padrão interno, deu 5,19. Se eu determinar a concentração da minha amostra, eu posso usar a curva analítica, né? É que eu falei, às vezes eu fico com preguiça de digitar os valores da curva analítica, então eu venho aqui e faço proj.lin. Aqui eu coloco os valores de y e aqui eu coloco os valores de x. Ponto e vírgula, verdadeiro, ponto e vírgula, verdadeiro. Então aqui eu tenho todos os parâmetros. Aqui eu vou ter minha concentração, que vai ser o meu analito, menos o coeficiente linear, dividido pelo coeficiente angular.
A prova, pessoal, não vão esquecer de colocar o parênteses, tá? Se você não colocar o parênteses, dá valores bem estranhos, tá? Eu lembro que uma vez eu orientava um rapaz com cromatografia gasosa, aí eu tava olhando assim, falei, meu, mas tá muito estranho essas concentrações, né? Não tá pertinente com a resposta do aparelho, né? Aí eu falei, me passa o arquivo em Excel que você usou para determinar as concentrações. Aí ele me passou o arquivo em Excel, eu vi que ele esqueceu de colocar o parênteses. Né? Esquecendo de colocar o parênteses, muda tudo, né? Então, você imagina que, nesse caso aqui, a amostra tem uma concentração de 5,21 ppm de potássio, tá? É super simples, é só você construir a curva analítica e determinar a concentração do analito através da curva analítica. Super simples esse exercício, eu quero que todo mundo acerte na prova. Aqui a gente tem o exercício de número 12, que é bem parecido com esse exercício aqui, né? Então aqui os valores já estão na tabelinha. Ah, não, mas eu coloquei essa tabelinha aqui como arquivo de imagem, então vou ter que digitar. Mas tudo bem, a gente resolve isso daqui rapidinho. As intensidades das linhas de emissão em chama podem ser influenciadas por uma variedade de fatores instrumentais, incluindo a temperatura da chama, a vazão da solução, a eficiência do nebulizador. Podemos compensar as variações desses fatores pelo uso do método do padrão interno. Aqui adicionamos a mesma quantidade do padrão interno a misturas contendo quantidades conhecidas do analito e de amostras com concentrações desconhecidas do analito. Então, tomamos a razão entre as intensidades da linha do analito e aquela do padrão interno. O padrão interno deve ser ausente na amostra a ser analisada. Na determinação de sódio por emissão à chama, o lítio é frequentemente adicionado como um padrão interno. Os seguintes dados foram obtidos para soluções contendo sódio e 1 ppm de lítio. Tá? Então, basicamente é a mesma coisa. Eu quero determinar a concentração da minha amostra. Você imagina que todas as amostras têm a mesma concentração de lítio, tá vendo? Mas aí fala, professor, mas todas têm a mesma concentração, então todas deveriam ter a mesma resposta. Você pode ver que a resposta varia muito, por quê? Porque é uma técnica que sofre com muitas flutuações. O próprio enunciado do exercício já mostra isso daqui. O próprio enunciado do exercício já mostra que a técnica padece com uma grande flutuação. A técnica padece com a flutuação das condições experimentais. Então, a gente pode colocar aqui as concentrações estão em ppm, as concentrações do sódio, né? Então, você tem 0,1, 0,5, 1, 5 e 10. As respostas para o analito são 0,52, 1,8, 5,9, 9,5 e 4,4. Para o lítio, para o padrão interno, a gente tem 86, 80, 128, 91 e 73. Na amostra, o que eu fiz de errado aqui? 0,52, 1,8, 5,9, 9,5, 4,4. Já sei. Eu esqueci de pôr o primeiro ponto, que é 0,11 e 86. Opa. Ó, 86, 80, 128, 91, 73 e 95. Agora ficou legal. Agora sim tá certo. Né? E aqui é a amostra. Então, eu vou fazer a resposta do meu analito dividida pela resposta do meu padrão interno.
Então, aqui eu tenho o eixo X e aqui eu tenho o eixo Y. Concentração do analito, resposta do analito, dividido pela resposta do padrão interno. Eu venho aqui em inserir, gráfico, dispersão, adicionar linha de tendência. Você pode observar que você tem uma curva bem linear. Pode reparar que você tem uma curva que é bem linear. Você pode observar aqui que, por exemplo, se eu tivesse feito a concentração do analito vezes a resposta do analito, a gente vai ter inserir, gráfico, dispersão, adicionar linha de tendência. Você pode observar que se eu fizesse só a concentração vezes a resposta do analito, meu gráfico já não ia ser tão linear. Repara que nesse gráfico, ó, é bonitinha a relação analito-concentração. Você pode ver que todos os pontos passam pela reta. Aqui os pontos ficam bem dispersos em relação à reta. Né? Então você imagina que aumenta a linearidade do método e também aumenta a precisão você utilizar o método do padrão interno. Tá? Então vamos para o próximo exercício, que é o exercício de número 14. O exercício de número 14, ele reflete bastante o que a gente fez durante o curso. Né? Você faz uma série de padrões e, utilizando a curva analítica, você determina a concentração do analito. Né? Então, por exemplo, a concentração do íon sulfato em águas naturais pode ser determinada pela medida de turbidez, que resulta quando um excesso de cloreto de bário é adicionado a uma quantidade medida da amostra. Um turbidímetro, instrumento utilizado para essa análise, foi calibrado com uma série de padrões de soluções, padrão de sulfato de sódio. Os seguintes dados foram obtidos na calibração. Obtenha a concentração de sulfato em uma amostra que gerou uma leitura de 2,84 no turbidímetro. Né? Então, aqui, assim, esse é o exercício que é para ninguém errar, né? Você vai fazer aqui as concentrações, tá vendo? Vai fazer aqui as concentrações. E aqui você vai colocar as respostas. Você vai fazer o gráfico, inserir, gráfico, dispersão, adicionar linha de tendência. Então aqui você tem o gráfico, tá vendo? Aqui você tem a equação da reta. E aqui você tem no enunciado do exercício, você tem a resposta do teu analito. Então lembre-se que y é igual a 2,84. Desculpa, lembre-se que a equação da reta é y(ax) mais b. Então lembra que para você determinar a concentração do analito, você vai falar que x é igual a y menos b. Por favor, não se esqueçam desse parênteses, dividido por a, que é o coeficiente angular. Tá? Então você pode vir aqui, colocar igual, proj.lim, valores de y, ponto e vírgula, valores de x, ponto e vírgula, verdadeiro, ponto e vírgula, verdadeiro. E aqui você tem. Ok? Aqui você tem o coeficiente angular e aqui você tem o coeficiente linear. Então você pode dizer que a concentração de sulfato na tua amostra é 2,84 menos o coeficiente linear dividido pelo coeficiente angular. Eu gosto de fazer no Excel, porque tem muita gente também que erra, porque às vezes o coeficiente linear é negativo.
Aí o cara vem aqui e coloca menos o coeficiente linear quando está fazendo na mão. Mas, pessoal, por favor, não se esqueçam, menos com menos dá mais. Então, eu gosto de fazer no Excel, por quê? Porque se o coeficiente linear for negativo, e eu venho aqui e faço a resposta menos o coeficiente linear, ele já faz automático, menos com menos mais, e assim sucessivamente, né? E aí você não tem chance de errar. É que eu falei, é super simples, mas às vezes você esquece de pôr um parênteses na hora de fazer o cálculo. Você vê o valor do coeficiente linear e você subtrai ele, mas ele já era negativo, você deveria somar, né? Você acaba errando por besteiras, por distrações. Então, atente muito com isso na hora de fazer a minha prova, tá? Então, agora a gente chega no exercício de número 15. O exercício de número 15 é o método da adição de padrão, tá? Esse artigo, esses dados foram tirados do Journal of Chemical Education de 2008. Journal of Chemical Education. Eu já falei para vocês, a gente trabalhou nesse curso com duas práticas, uma de nitrito e a outra de determinação de proteínas. Com a graça de Deus, eu espero que esses artigos sejam publicados no Chemical Education, né? Eu já fiz tudo voltado eu já testei essa prática com o pessoal da engenharia química em 2019. Em 2020 não deu para fazer por causa da pandemia, mas graças a Deus eu consegui fazer essa prática com vocês e com o pessoal da biomedicina agora em 2021. Tá? Para quem não sabe, o Journal of Chemical Education ele é o maior jornal na área de educação em química, né? Você imagina que tem mais de 100 anos que os professores... É uma revista que foi criada pelos professores de química dos Estados Unidos, em todos os níveis de educação, né? Desde o que a gente chama aqui de ensino médio, né? Tipo, aqui no Brasil, que a gente chama de primeiro a nono ano, depois tem o primeiro, segundo, terceiro colegial e a universidade, né? É claro que acho que na primeira série eles não têm química, mas você imagina que é para todos os níveis de educação que essa revista é voltada, né? Para ensinar a química num nível bem básico, né? Que o pessoal que ainda não entrou no colégio, o pessoal do colégio e, é claro, o pessoal da universidade. O pessoal das universidades também em todos os níveis, né? Você imagina que a química que vai ser ensinada para o engenheiro civil vai ser menos detalhada que a química que vai ser ensinada para o engenheiro químico ou para um químico, né? Mas, enfim, é a maior revista que tem no mundo na área de educação, né? E, se Deus quiser, com as práticas que eu testei com vocês, eu vou conseguir publicar nessa revista. Deus quer, só falta a gente trabalhar mais agora para pôr esse projeto a fim. Então, vamos lá. Isso daqui também é uma questão que sempre cai em prova, né? Então, prestem muita atenção. O chumbo presente em sedimento seco de um rio foi extraído com ácido nítrico 25% a 35 graus Celsius por 1 hora. Essa aqui é só uma informação, né? Que para não parecer que o chumbo, que por mágica o chumbo saiu do sedimento e foi para a solução, né? Então, 1 ml do extrato filtrado foi misturado com outros reagentes, levando a um volume final de 4,6 ml. O chumbo foi medido eletroquimicamente por uma série de adições de padrão de 2,5 ppm. Determinar a concentração de chumbo em ppm no extrato de 1 ml. Pessoal, o que eu pude entender nesse exercício é o seguinte. Esse exercício, ao contrário do que a gente fez no exercício de número 1 e no exercício de número 2, pensa bem que no exercício de número 1, a gente colocava um volume fixo de padrão, né? No exercício de número 1, a gente colocava sempre 10 ml da amostra num balão e depois a gente completava o volume para 50 ml. Então, você pensa que em todos os balões você colocava o mesmo volume de amostra e depois você colocava os padrões e acertava para um volume final. Qual que é a diferença do 1 e o 2 para o exercício 15? Você imagina que no exercício 15 o volume de amostra que você tem é muito pouquinho. Então, você imagina que você está analisando ferro numa água natural, igual no exercício 1 dessa lista do Excel que eu passei para vocês.
Você tem um monte de água, você tem uma garrafa de 2 litros de água, você precisa de 10 ml para fazer cada amostra, né? Mas você imagina que essa, então assim, é só água, é só você pegar o analito e tacar ali. Nesse caso, você ter um volume do analito é muito difícil, é muito trabalhoso você extrair o analito. Então, você faz fortificações sucessivas na amostra, né? Então, você pega essa amostra original, que tinha 4,6 ml, e você vai fortificando essa amostra. Né? Você coloca 0,25, depois você coloca mais 0,25, e depois você coloca mais 0,75. Né? Você pode imaginar, você pode, como o volume que você adicionou é muito pouquinho, você pode desconsiderar o volume de padrão que você adicionou e assumir que o volume era constante, ou você pode fazer o cálculo assumindo que o volume variou ao longo do processo. Né? A gente fez isso daqui na aula passada, se eu não me engano, a gente fez assumindo que o volume de 4,6 ml não muda. Né? Pessoal, prestem então atenção, porque esse exercício já foi feito na aula passada e eu quero fazer ele de novo com vocês. Então, vocês imaginam da importância que esse exercício tem. Então, você imagina que os volumes de padrão que foram adicionados foram 0. Obviamente, né? Você tem que fazer uma amostra que não foi fortificada. 0,025, 0,05 e 0,075. As respostas em unidades arbitrárias, né? Então você imagina que a resposta, né? O método analítico sempre vai te dar uma resposta, né? O sinal analítico, né? Teu método analítico sempre vai te dar um sinal. Você converte esse sinal em concentração do analito, né? Você pode chamar de resposta, sinal. No caso da espectroscopia de absorção molecular, né? Da colorimetria, a tua resposta é a absorbância. Então vamos lá. As respostas foram 1,1, 1,66, 2,2 e 2,81. A concentração do padrão do padrão que foi adicionado era de 2,5. E o volume agora não é o volume final, o volume inicial da amostra era 4,6. Então, você pode determinar que a concentração de chumbo adicionada em cada amostra foi o volume que você adicionou, vezes a concentração do padrão interno, dividido pelo volume da amostra. Você imagina que o volume da amostra, esse daqui, eu vou apertar F4, mais o que você adicionou de padrão. Né? No caso, nesse primeiro ponto, no caso, 0, né? Então, aqui eu tenho que apertar também F4. E aqui eu tenho, então, ó, a concentração do padrão dividido pelo volume da amostra. Então, essas daqui são as concentrações de chumbo que eu adicionei à minha amostra. 0, 0,113, 0,22, 0,04 e aqui a resposta. Repare que ó, o volume final da minha amostra ele muda um pouquinho, né? Porque era 4,6, né? Agora é 4,625. Enfim, eu posso determinar a concentração de chumbo na minha amostra, né? Eu posso determinar a concentração de chumbo na minha amostra fazendo proj.lin. Aqui eu coloco as respostas. Aqui eu coloco as concentrações. Verdadeiro. Verdadeiro. Opa, o que eu fiz errado aqui? Ah, tá, ficou prolin, é proj.lin. Eu posso fazer o gráfico também para você ver. Inserir, gráfico, dispersão, adicionar a linha de tendência. Você pode ver, então, aqui a curva de adição de padrão. Né?
Então, lembra que a equação da reta, você nem deve aguentar mais eu falar isso, né? Obviamente, a equação da reta é y é igual a x mais b. Então, você pode determinar que x é igual a y menos b dividido por a. Certo? Então, a gente pode colocar... Desculpa, né? Perdão, agora eu que me perdi. Você imagina que quando y for igual a zero, quando y for igual a zero, a concentração da... quando y for igual a zero, você vai ter a concentração original do teu analito, né? Então, quando y for igual a zero, você pode dizer que x é igual a b dividido por a. Certo? Então, a concentração de chumbo na minha amostra vai ser coeficiente linear dividido pelo coeficiente angular, que vai ser 0,02 ppm. Certo? Se eu tivesse feito o cálculo assumindo que o volume não variou, também isso daqui não ia me dar muita diferença. Ó. Isso daqui não me daria muita diferença. Então, aqui eu tenho a curva analítica, né? Então, eu vou ter... Então, no caso, eu não ia considerar a variação no volume, né? Eu não ia considerar a variação no meu volume. Eu ia considerar que o volume da amostra ficou constante, né? Porque, afinal de contas, os volumes que eu adicionei de padrão interno foram muito pequenos. Então, se eu fizesse esse cálculo assumindo que proj.lim, valores de y, valores de x, ponto e vírgula verdadeiro, ponto e vírgula verdadeiro. Certo? Se eu fosse determinar a concentração do analito, presumindo se eu fosse determinar a concentração do analito presumindo que o volume permaneceu constante, a gente ia ter o coeficiente linear dividido pelo coeficiente angular. Ia dar praticamente a mesma coisa, né? 0,25 para 0,26 ppm. Exercício de número 16. Esse daqui também é famoso desde 2017. Oh, meu Deus. Excluir. Esse exercício aqui ele é famoso desde 2017. Eu resolvo ele em sala de aula com os meus alunos. Eu tirei do livro do Harris, né? Ele é a bibliografia básica do nosso curso. Toda a bibliografia básica do nosso curso está na biblioteca online, né? Eu estou lembrando a vocês, né? Vocês devem escutar isso sempre. Mas a FURB, além dela ter um acervo de livros impresso muito grande, ela também tem um acervo digital gigantesco, né? Na verdade, não é gigante, a gente tem milhares de livros online, né? Então, você imagina que se todo aluno que faz química analítica fosse pegar um livro, a gente ia ter que ter uns 100 livros de química analítica ali. Né? Mas você pode ter acesso a todos esses livros online, né? É só você pegar e abrir é só você ir lá no plano de ensino, clicar em bibliografia básica, que já tem o link ali para você acessar a bibliografia online do curso, tá? A FURB é uma das poucas universidades no Brasil que tem esses recursos. Então vamos para o exercício depois da propaganda, né? Quando eu era garoto, meu tio Wilbur me mostrou como ele analisou o teor de ferro na água de seu rancho, né? Esse daqui é o exercício do tio Wilbur.
Uma amostra com 25 ml de água foi acidificada com ácido nítrico e tratada com tiocianato em excesso para formar um complexo vermelho. Entre parênteses, o tiocianato de potássio sozinho é incolor, né? Eu estava até falando para vocês no começo da aula lá da brincadeira do estigmata, né? Do professor pôr um pouco de ferro 3, solução de ferro 3 numa mão, de um pouquinho de tiocianato na outra mão, fingir que está recebendo o espírito, juntar as duas mãos, aí começa a cair aquele líquido vermelho que parece muito com sangue, né? Fala que não é uma brincadeira legal, né? Que quem não conhece acha que o cara está recebendo a mesma entidade. E também porque o ferro 3, os sais de ferro, eles sofrem muita hidrólise em solução aquosa, né? Você prepara uma solução num sal de ferro 3, dá um pouquinho, ela já está precipitando tudo como óxido de ferro. Então, para o ferro não precipitar tudo, você tem que tacar ácido nítrico na solução, né? Ou qualquer outro ácido forte, né? Na solução, exceto o fosfórico, é claro que o fosfórico precipita tudo, mas você tem que tacar um ácido, você tem que deixar uma concentração de ácido forte ali. Também não pode ser o clorídrico, porque o cloreto acaba complexando com ferro e dificulta a formação do complexo de tiocianato com ferro 3, né? Mas, enfim, para você fazer uma solução de ferro 3, é interessante que você tenha que a solução seja pelo menos 0,5 mol por litro de ácido, né? O que é já um pH perto de 1. Então, se tu colocar uma solução de ferro 3 na mão, é uma solução ácida e com certeza vai queimar a tua mão, né? Então, toma cuidado com as brincadeiras que você faz, né? Eu lembro que quando eu era bem criança, eu tinha um pequeno químico, e na época eu achava fantástico. A gente tinha uma brincadeira que era a carta secreta. O tiocianato ele é totalmente incolor, então você ia lá, escrevia a carta secreta com um tiocianato de potássio. Vinha no pequeno químico uma solução de tiocianato de potássio, você molhava o cotonete no tiocianato de potássio e escrevia a cartinha. Esperava secar, né? Ficava totalmente incolor, né? Onde você escreveu com o tiocianato de potássio, já que ele é um sal incolor. Aí depois você pegava outro cotonetezinho com uma solução de ferro 3 e ia passando em cima. E onde você tinha escrito ficava vermelho, né? Era a brincadeira da carta secreta. Né? Bem, enfim, né? Você imagina que essa reação do ferro 3 com tiocianato para dar um complexo vermelho que absorve fortemente 475, ele é uma reação que é muito utilizada, né? Eu também usei essa reação com o pessoal da engenharia química em 2017 para determinar o teor de tiocianato na saliva, né? Então, só que eu parei com essa prática porque o pessoal estava meio enojado, sabe? Porque era para determinar o teor de tiocianato na saliva. Então o aluno tinha que ficar cuspindo num tubo. Aí depois que ele cuspia num tubo, a gente centrifugava esse tubo para tirar toda aquela coisa, qualquer coisa sólida na saliva, né? Aí a gente pegava a saliva e misturava com ferro 3. O tiocianato da saliva ligava no ferro 3 e dava uma coloração vermelha bem intensa, né? E através dessa colorimetria a gente determinava o teor de tiocianato na saliva, né? Bem, histórias à parte, então vamos para o exercício. Vou começar de novo, que eu contei um monte de história das práticas feitas em anos anteriores, né? Quando eu era garoto, meu tio Wilbur me mostrou como ele analisou o teor de ferro na água de seu rancho. Uma amostra com 25 ml de água foi acidificada com ácido nítrico e tratada com tiocianato de potássio em excesso para formar um complexo vermelho. A solução foi então diluída para 100 ml e colocada em uma célula de comprimento óptico variável para efeito de comparação. Então tá, para efeito de comparação, 10 ml de uma amostra de referência, de concentração 6,8 vezes 10 a menos 4, foram tratados com ácido nítrico, né? Não é HNO, né? É que faltou um 3 aqui nessa questão.
E então diluídos a 50 ml. A referência foi colocada em uma célula de caminho óptico de 1 centímetro. A amostra de água apresentou a mesma absorvância da referência quando o caminho óptico da célula foi de 2,48. Qual era a concentração de ferro na água do rancho do meu tio Wilbur? Bem, então você sabe que a absorvância é igual a ABC. Né? Você pode dizer que o A é o coeficiente de absorvidade molecular, o B é o caminho óptico e o C é a concentração. Tá? Você imagina que a absorvância é adimensional. Então ele está falando que a absorvância da amostra é igual à absorvância da referência. Então você imagina que você vai ter... Então você imagina que aqui você vai ter ABC igual a ABC. Você imagina que o coeficiente de absorvidade molecular para o complexo ferro-tiocianato, né? O tiocianato de ferro 3 é o mesmo. Então eu posso cortar o A dos dois lados da equação. A única coisa que vai mudar é o B e o C, que é o caminho óptico e a concentração. Né? Então ele está falando que, no caso da referência, eu tenho uma concentração. Ó, a concentração da minha referência, né, a concentração da referência é 6,8 vezes 10 elevado a menos 4. Essa daqui é a concentração da minha referência. Né? Então, você imagina que essa referência, você colocou 10 ml da referência num balão de 50 ml. Então, a concentração que está aqui dentro é a concentração da referência vezes um fator de diluição. Esse fator de diluição é o volume final dividido pelo volume que eu coloquei da referência no balão. Eu peguei 10 ml dessa solução aqui, que tem essa concentração, e coloquei no balão de 50 ml. Tá? Então, é essa a concentração. O caminho óptico da referência, é de 1 centímetro. Né? E o caminho óptico da amostra é de 2,48. Então, eu vou dizer que a concentração da minha amostra, eu vou falar que a concentração da minha amostra é igual à concentração dessa referência diluída, né? Então, aqui eu vou colocar a referência, aqui eu vou colocar a RFD, que é a referência diluída. Né? Então, e também não se esqueça que a amostra foi diluída antes de ser analisada. Ela foi 25 ml de amostra, foram diluídos para 100 ml, né? Então, aqui é a concentração da amostra diluída. Então, a concentração da amostra diluída é igual à concentração da referência vezes o caminho óptico, dividido pelo caminho óptico da amostra, que é 2,48. Tá? Então, a concentração da minha amostra diluída, né? A minha amostra diluída é o quê? 25 ml de água, 25 ml de água misturados com 25 ml de água misturados com ácido etilcianato de potássio, né? Então, a gente vai ter aqui a concentração da referência diluída vezes o caminho óptico dividido pelo caminho óptico da amostra. Isso aqui vai dar 0,00137. Certo? Essa é a concentração da amostra diluída. E qual que é a concentração da minha amostra? É só multiplicar a concentração da amostra diluída por um fator de diluição. O fator de diluição é o quê? É o volume final da amostra
dividido pelo volume da amostra que eu adicionei. Então, o enunciado do exercício, ele fala que eu coloquei 25 ml de amostra no balão de 100 ml e completei o volume para 100 ml, né? Então, o fator de diluição é 100 dividido por 25. Então, a concentração da minha amostra é 0,0548 mol por litro. Se eu quisesse representar isso daqui como ferro, como concentração de ferro, né? Eu posso vir aqui na tabelinha periódica do PubChem, ver a massa molecular do ferro, é 55,84. Né? Então, isso daqui. Então, eu tenho uma concentração de 0,3 gramas de ferro por litro de água. Eu posso fazer isso daqui vezes 1000, que aí eu dou a resposta em miligramas por litro. Você imagina que essa concentração de ferro na água é extremamente alta, tá? Você imagina que aqui em Blumenau a concentração de ferro na água é menor que 1 miligrama por litro, tá? Imagina que é um absurdo isso daqui. Por isso que minhas práticas de química analítica, quando a gente tenta determinar alguma coisa na água, dá sempre... Não é que dá errado, né? Eu acho que até é meio frustrante para vocês, né? Com a biomedicina eu falei para o pessoal trazer amostras de água, tudo. Todo mundo trouxe amostra, todas as amostras não desenvolveu cor nenhuma na presença do reagente colorimétrico. Né? Justamente por isso, porque a água de Blumenau é muito, da nossa região, é extremamente pura, que é uma vantagem, né? Esse exercíciozinho aqui também, ele é clássico. O próprio fluxograma dele é bem ilustrativo, né? Um mineral, aqui ó, moa o mineral até estar pulverizado. Extrai o cobre do mineral pulverizado com ácido forte, tá? Então, isso daqui é um procedimento para você determinar a concentração de cobre no mineral, né? Então, você pega o mineral, né? Você pega o mineral, pulveriza ele e dissolve ele em ácidos fortes concentrados. Aí você pega esse mineral dissolvido e passa para um frasco A. Esse frasco A tem 250 ml. Tá? Então você passa esse mineral que foi dissolvido para um frasco A e completa ele até o menisco, que é 250 ml. Você pega 10 ml dessa solução no frasco A e adiciona 20 ml dos reagentes colorimétricos. Tá? Depois, você passa 15 ml dessa solução do frasco B para um frasco C. Aí você adiciona 10 ml de uma solução aquosa do reagente colorimétrico, mais 20 ml de solvente orgânico. Né? Então, no final, você vai ter um volume final de 30 mais 15, 45 ml. Né? No caso, esse reagente orgânico, ele é o álcool isopropílico. Então, você imagina que ele não vai se misturar, com a fase aquosa. Você vai ter uma fase aquosa e uma fase orgânica. Você imagina que o reagente colorimétrico que foi utilizado é neocrupuína. Né? Então, você utilizou como reagente colorimétrico a neocrupuína. A neocrupuína, ela reage ela se complexa com o cobre. Então, você imagina que o cobre é um cátion metálico, como todo cátion, ele vai preferir ficar em água. Mas quando ele se liga com um reagente orgânico grande, né, ele perde a carga e fica o agente complexante fica em volta dele. Então, nesse momento, ele passa a ter um caráter muito mais apolar do que polar. Né? Então, se você lembrar lá da química geral, ou até mesmo do ensino médio, né? O livro de ensino médio de química fala, lembra que iguais se misturam com iguais, né? Então, você tem dois líquidos polares, eles vão ser miscíveis. Você tem um líquido polar e um líquido apolar, eles não vão ser miscíveis, né? Então, um exemplo disso, a água e o etanol são dois polares, os dois são 100% emissíveis, né?
A água e a gasolina. A água e a gasolina, um é polar, a água é polar, a gasolina é polar. Então, água e gasolina são misturas immiscíveis. Né? São misturas immiscíveis. Então, nesse caso, né, você tem uma fase aquosa, que é a água mesmo, com um reagente orgânico. O sal, ele sempre se dissocia em água, por quê? Porque ele tem carga. Uma vez que o cátion, né, o cobre, ele está complexado pela neocurcuína, que é o agente complexante, que é o reagente colorimétrico, né? Ele vai preferir ficar na fase orgânica. Aí vem aqui a pergunta. Suponha que o mineral contenha 1 miligrama de cobre. Qual será a concentração de cobre na fase do álcool isoamílico? Suponha que o mineral contenha 1 miligrama de cobre. Qual será a concentração de cobre na fase do álcool isoamílico? Então, basicamente, você tem um mineral aqui, não importa que massa esse mineral tem. Você vai supor que essa pedrinha do mineral aqui tem 1 miligrama de cobre. Qual que você acha que vai ser a concentração de cobre aqui? Bem, então você imagina que aqui você tem um frasco A. Essa solução A vai ser diluída 2 vezes. Então é só você determinar a concentração de cobre no frasco A e aplicar 2 fatores de diluição. Ó, aqui você tem o frasco A. Você vai aplicar o fator de diluição 1, fator de diluição 2. Então a primeira coisa que você vai fazer nesse exercício, ó, então aqui é o item A, é determinar a concentração de cobre no frasco A. Né? Você vai determinar a concentração de cobre no frasco A. Então, a primeira coisa que você faz é determinar a concentração de cobre no frasco A. Qual que é a massa de cobre que tem nesse frasco? 1 miligrama. Qual que é o volume do frasco A? 250 ml. Qual que é a massa molecular do cobre? Eu venho aqui na tabela periódica, 63,55. 63,55 grama-mol. Ok? Para eu determinar, então, a concentração no frasco A, você pode reparar o seguinte, ó, eu tenho a massa em miligrama, o volume em ml. Né? Como que eu determino a concentração de uma solução em mol por litro? A massa do analito dividido pela massa molecular vezes o volume. Opa, deixa eu tirar o igual aqui, senão ele vai dar erro. Então, nesse caso, minha massa está em miligrama, o meu volume está em ml. Então, vai cortar o m do miligrama com o m do ml. Né? Aí vai cortar o m do miligrama com o m do ml. Vai cortar o grama com o grama, a única coisa que sobra é mol por litro. Então, a concentração da minha solução é 1 miligrama dividido por 250 ml vezes a massa molecular. Essa aqui é a concentração. Então, agora você só tem que aplicar os fatores de diluição, né? Então, você tem o frasco A, você tem a concentração no frasco A. Aí você imagina que você tem do frasco A até o frasco C, você tem 2 fatores de diluição, né? A gente pode falar fator de diluição 1
fator de diluição 2. Ó, você imagina que o fator de diluição 1 é quando você passa 10 ml para o frasco B. E o fator de diluição 2 é quando você passa 15 ml para cá. Então, você colocou 10 ml da solução do frasco A no frasco B e colocou mais 20 ml de reagentes colorimétricos. Né? Então, você tinha 10 ml mais 20, 30. Né? Então, o fator de diluição vai ser 10 dividido por 30. Ó, o fator de diluição vai ser 10 dividido por 30. E o outro fator de diluição, ó, você passou 15 ml, depois você adicionou 30 ml de reagentes e 20 ml do reagente. Desculpa, você pegou 15 ml do frasco B, passou para cá. Aí você adicionou 10 ml de uma solução aquosa de um reagente mais 20 ml de um solvente orgânico. Né? Então você imagina que todo o complexo de cobre com neocrupoína vai ficar na fase orgânica. Né? Então você tem 15. Então, desses 15 ml, né? Você tinha desse cobre que estava em 15 ml, agora ele vai estar diluído em 20 ml. Né? Então, o fator de diluição vai ser 15 dividido por 20. Então, você imagina que a concentração na fase orgânica do frasco C, a concentração de cobre na fase orgânica do frasco C vai ser a mesma concentração que eu tenho no frasco A, vezes o fator de diluição 1, vezes o fator de diluição 2. Né? Então, eu vou chegar numa concentração. Desculpa, eu não coloquei a concentração do frasco A, eu coloquei a massa molecular do cobre, por isso que está dando esse absurdo. Então, é a concentração no frasco A, vezes o fator de diluição 1, vezes o fator de diluição 2. Então, você tem uma concentração de 1,57 vezes 10 a menos 5 mol por litro de cobre. Então, essa é a resposta do item A. Item B. Se a absorvidade molar do complexo é 7,9 vezes 10 a terceira, qual será a absorbância observada? Lembre-se que o branco feito pelo mesmo procedimento apresentou uma absorbância de 0,56. Tá? Bem, então você sabe. Então você sabe que a absorbância é igual a ABC. Então você vai dizer que, então nesse caso, a concentração você já determinou no item A, que está aqui. Né? O caminho óptico da célula, ele já falou que é 1 centímetro. E a absorvidade molecular, ele falou que é 7,9 vezes 10 a terceira. Ele falou que a absorbância do branco é 0,056. Então, a absorbância vai ser a concentração vezes o caminho óptico vezes o coeficiente de absorvidade molecular. Então, aqui eu vou ter uma absorbância de 0,12. Lembra que a absorbância da amostra vai ser igual a... Então, eu tenho que colocar o branco, né? Eu tenho que somar nisso daqui o valor da absorbância do branco, né? Então, você imagina que a absorbância observada será esse valor mais o branco. Eu espero observar uma absorbância de 0,18. Então, essa daqui é a resposta do item B. Então, é a resposta do item A, a resposta do item B. Que
tá? Que deu exatamente igual nos anos anteriores, né? O exercício não muda, a resposta tem que ser igual. Aí vem aqui a resposta do item C. O mineral é analisado e foi encontrada uma absorbância final de 0,874, não corrigida pelo branco. Quantos miligramas de cobre estão presentes nesse mineral? Então, agora, para você resolver o item C, você faz uma regrinha de 3. Né? Você imagina, então, que um mineral que tem uma concentração, que tem uma massa de cobre de 1 miligrama, ele vai dar uma absorbância de 0, 1, 2, 3, 4. Um mineral que tem uma massa de cobre X vai dar uma absorbância de 0,874 menos o branco. Né? Então, ó, essa daqui é a absorbância da amostra. Opa. Então, você vai subtrair esse valor da absorvidade do branco. Então, vai ser isso daqui menos 0,056. Então, é só você resolver a regrinha de 3, tá vendo? Então, a concentração de cobre no mineral vai ser o quê? Vai ser 1 miligrama vezes 0,018 dividido por 0,12, que vai dar 6,58 miligramas. Essa aqui foi a resposta da última vez que eu resolvi. Então, tá aqui, ó. Tá aí a concentração de cobre na amostra. Então, agora, a gente tem o exercício de número 18. O exercício de número 18 é uma técnica. Você imagina que o nome da técnica aqui nem vai ser tão importante. Espera aí, deixa eu puxar aqui. A gente está agora no exercício de número 18. Então, você imagina que tem esse artigo. Eu não consigo pronunciar esses dois sobrenomes, né? Os dois são poloneses, né? Quem conseguir pronunciar esses dois nomes aqui não precisa mais fazer a prova. Eu vou fechar com 10 a nota. Como é que pronuncia esses nomes? Alguém sabe como é que pronuncia esses nomes? Alguém sabe como é que pronuncia esses nomes? Não sei. Bem, então vamos lá. Então todo mundo vai ter que fazer a P3, não vai ter jeito. Então, aqui, esses dois aí desenvolveram um método para determinar cádmio e chumbo, utilizando o SWASV, Square Wave Anodic Stripping Voltammetry. Eu não sei se eu pronunciei corretamente, né? Tem essa técnica, né? Square Wave Anodic Stripping Voltammetry. Basicamente, o que eles fizeram? Como toda técnica analítica, né? Você tem a concentração do teu analito e você tem o sinal que o método fornece. Então, eles usaram essa técnica para determinar cádmio e chumbo. Eles realizaram o método em pH 4.6 e em pH 3.7. Aí vem a pergunta aqui. Em se tratando de cádmio, o método é mais sensitivo a pH 3.7 ou em pH 4.7?
Para você me responder essa pergunta, né? Você quer saber responder essa pergunta? Você coloca aqui as concentrações e aqui você coloca, né, o cádmio em pH 4,6 e aqui você coloca o cádmio, em pH 3,7. Então aqui você sabe que o valor de pH é igual a 4,6. Aqui tu sabes que o valor de pH é igual a 3,7. Então você faz os gráficos. Você pode até escolher como você gosta de representar esses gráficos, né? Eu acho que fica bonitinho assim. Fica bem a teu critério. Tem gente que gosta de representar assim, tem gente que gosta de representar com esses gráficos mais pretos, né? Se você for usar esse tipo de gráfico na tua dissertação, por exemplo, no teu TCC, você vai gastar um cartucho de tinta para imprimir teu TCC. Né? A vantagem é que hoje os TCCs eles já não são mais impressos, né? Eles vão em PDF para a banca. Né? Então tá. Então você imagina que na prova você vai ter esse gráfico aqui. Na prova você vai ter essa tabela. Aí eu vou perguntar para você: o método é mais para o cádmio? O método é mais sensitivo em pH 4,6 ou em pH 3,7? O que você vai me responder? O que é que você vai me responder? Ó, esse é o gráfico em 3,7 e esse é o gráfico em 4,6. O que é que você vai me responder? Ó, você pode observar aqui que em pH 3,7 você tem um coeficiente angular muito maior do que em 4,6, tá? Então você pode ter certeza que o teu método é mais sensitivo para o cádmio em pH 3,7 do que em pH 4,6, tá bom? E se eu perguntar para o chumbo, você acha que teu método que esse método é mais sensitivo em pH 4,6 ou em pH 3,7? O que você vai me responder? Você vai me colocar aqui as concentrações. Então aqui você vai colocar... acho que aqui em cima eu fiz para o cádmio, né? Opa. Então aqui em cima você vai colocar para o cádmio. Aqui em cima eu coloquei para o cádmio, aqui embaixo a gente vai colocar para o chumbo. Então você pode fazer o gráfico. Você pode fazer aqui o gráfico. Você pode desenhar. E você pode ver, então, a gente vem aqui, coloca adicionar linha de tendência. A gente clica aqui, adicionar linha de tendência. Então, a gente tem aqui o 4,6 e aqui a gente tem o 3,7. Então, você pode observar que
tanto para o cádmio quanto para o chumbo, o método é mais sensitivo em pH 3.7. Tem um outro jeito de você determinar o limite de detecção e o limite de quantificação, né? Se você pegar a prova que está aberta agora, a gente usou o desvio padrão do ponto de calibração mais baixo. Mas você também pode usar o método utilizando a curva analítica. Você pode dizer que o seu limite de detecção, então detection limit, né? E você tem o quantification limit, né? O limite de detecção e o limite de quantificação, né? Você imagina que o limite de detecção pode ser 3.3, o desvio, o erro da curva analítica, dividido pelo coeficiente angular. Não coloco igual porque ele dá erro, né? Porque eu estou colocando letras aqui. O limite de quantificação pode ser 10 vezes o sinal da curva analítica, dividido pelo coeficiente angular. Certo? Então, por exemplo, se na prova eu dou essa tabelinha para você, na prova eu venho aqui e te dou essa tabelinha, e pergunto qual que é o limite de detecção e qual que é o limite de quantificação para o cádmio em pH 3.7. O que tu me respondes? Na prova, você acabou de abrir minha prova. Aqui você tem as concentrações de cádmio e aqui você tem, aqui você tem as concentrações, né? Tanto para cádmio quanto para chumbo. E aqui você tem as respostas para cádmio e chumbo, né? Aqui você tem as respostas em pH 4.6 e aqui as respostas em pH 3.7. Aí eu pergunto para ti, qual que é o limite de detecção e qual que é o limite de quantificação para o cádmio em pH 3.7? Você vem aqui, vai usar a função proglim, que é prog.lim. Aqui você vai colocar os valores de y. Aqui você vai colocar os valores de x. Aqui você vai colocar verdadeiro. E aqui você vai colocar verdadeiro. Ok? Você imagina que esse valorzinho que está aqui nessa célula, ele é o erro da curva analítica, né? Ele é o erro da curva analítica. Você imagina que você obtém isso quando você faz a diferença dos valores que você ia obter através da curva analítica, subtraindo das concentrações. Então, imagina o seguinte, eu tenho uma concentração de 4.8. Eu esperaria tal resposta jogando essa concentração na curva analítica. Experimentalmente, você tem uma concentração de 15.4, né, nanomol. Eu jogando 15.4 nessa curva analítica aqui, né? Eu esperar uma resposta X. Mas experimentalmente eu obtive essa resposta aqui, né? Então eu tenho a diferença da resposta que eu obtenho experimentalmente menos eu tenho a diferença entre a resposta que eu obtenho experimentalmente e a resposta que eu tenho através da curva analítica, né? Aí eu somo os quadrados, divido pelo número de pontos menos 1 e tiro a raiz quadrada. Isso daí é o erro da curva, né? Então, através da curva analítica, eu posso determinar o limite de detecção. Geralmente ele aparece nos artigos como detection limit, e o limite de quantificação, que geralmente aparece nos artigos como quantification limit.
Também é utilizado Limit of Detection, né? Então coloca LD, e Limit of Quantification, né? Vai ficar LQ. Então pode ser que apareçam esses termos aqui. Então você vai fazer isso daqui, vezes 3,3, dividido pelo coeficiente angular. E aqui você vai fazer isso daqui. Você vai fazer 10 vezes isso daqui, dividido pelo coeficiente angular. Então você vai dizer que o limite de detecção para o cádmio em pH 3,7 é 6,5. E o limite de quantificação para o cádmio em pH 3,7 é 19,7. Vocês vão saber calcular o limite de quantificação e o limite de detecção através da curva analítica. Querem testar? Sim, prof. Vamos. Vocês estão com a planilha aberta? Tenta calcular para mim o limite de detecção, o limite de quantificação para o chumbo em pH 3,7. Em pH 3,7. Você pode vir aqui, ó, qualquer lugar. Pode vir até aqui. Você pode vir aqui, então. Ó, você coloca os valores da concentração. Ó. Por exemplo, você vem aqui, ó, coloca as concentrações. E para o chumbo, então, você vem e coloca as respostas. Opa, perdão. Então, aqui você tem as concentrações e você coloca a resposta aqui para o chumbo. Aí você pode obter a curva analítica e também o erro da curva analítica, né? É só você escrever igual proj.lin. Aí você abre o parênteses, coloca as respostas aqui, que são os valores de y. Aqui você coloca os valores de x, ponto e vírgula, verdadeiro, ponto e vírgula, verdadeiro. E aqui, então, você tem o coeficiente angular, o coeficiente linear, e aqui você tem o erro da curva analítica. Tá? Então, vamos ver se vocês conseguem calcular para mim o limite de detecção, o detection limit e o quantification limit. Pode explicar de novo? Eu me perdi aqui. Não, sem problema. Ó. Você fala que o limite de detecção, você fala que que eu vou perguntar na prova, né? O que é o limite o limite de detecção? É uma resposta é uma concentração do analito que você pode detectar, mas não necessariamente quantificar, né? Eu acho que a definição mais correta é uma concentração de analito que você consegue detectar, mas não consegue quantificar. Você sabe que tem o analito na amostra,
mas você não sabe, mas você não consegue dizer a concentração que tem, né? Você imagina o seguinte, a gente está fazendo um método colorimétrico para determinar ferro na água, né? Você imagina que o último ponto da minha curva deu uma quer dizer, não, o primeiro ponto da minha curva, né? O padrão mais diluído que eu tenho de ferro me deu uma absorbância de 0,1. Aí você trouxe uma amostra de ferro, de uma amostra de água, né? De um lago que fica perto da tua casa. Aí a gente analisou essa amostra, a absorbância deu 0,5. Metade da resposta do primeiro ponto da minha curva analítica, né? Do meu ponto mais diluído da curva analítica. Você imagina que vai ter uma coloração vermelha, né? Mas bem fraquinha, né? Vai ser uma coloração vermelha, mas mais fraca que o primeiro ponto da minha curva analítica. Então você sabe que tem ferro ali porque a solução ficou vermelha, mas você não consegue quantificar porque a absorbância da amostra é menor do que o primeiro ponto da curva analítica. Então, eu consigo dizer que tem ferro na amostra, mas eu não consigo dizer quanto que tem, né? Então, você imagina que o limite de detecção é isso. É uma concentração de amostra que você consegue detectar, mas não consegue quantificar. O limite de quantificação é a menor concentração que você consegue quantificar, né? O Inmetro ele fala que o teu limite de quantificação, obviamente, ele nunca vai ser menor do que o primeiro ponto da tua curva, né? Então, se você começa a fazer tua curva analítica você faz tua curva analítica de 1 miligrama a 10 miligramas. Você imagina que a menor concentração que você pode quantificar é 1 miligrama, que é o último ponto da tua curva, né? E a gente faz aquele método, né? O que a gente fez na aula que a gente determinou nitritos em embutidos, na aula de determinação de nitritos em embutidos, a gente fez várias vezes o primeiro ponto da curva, né? A gente fez 6 vezes o primeiro ponto da curva, aí a gente calculou o desvio padrão da resposta do primeiro ponto da curva e utilizou esse desvio padrão para ver se a gente conseguiria quantificar mesmo na concentração do primeiro ponto da curva. E a gente observou que não, né? Uma solução que tivesse um analito na concentração do primeiro ponto da nossa curva, o método não seria sensível o suficiente, específico o suficiente para quantificar esse analito, tá? Então, enfim, aqui é um outro jeito de você determinar o limite de detecção e o limite de quantificação. Você pode determinar o limite de detecção e o limite de quantificação utilizando a curva analítica, né? Então, você pode dizer que o limite de detecção é igual a 3,3 vezes o erro da curva analítica dividido pelo coeficiente angular. E você pode falar que o limite de quantificação é igual a 10 vezes o erro da curva analítica dividido pelo coeficiente angular. Então, você imagina que nesse caso, né, eu peguei a curva analítica para o chumbo. Então, você imagina que se eu quiser, nesse método que eles fizeram, de acordo com essa tabela que eles publicaram, se eu utilizar esse mesmo método, a menor... Lembra que a escala do gráfico está em nanomol, né? Então, você imagina que a menor concentração que eu poderia detectar seria 4,74. E a menor concentração que eu poderia quantificar é 14,38 para o chumbo. Certo? Então, vamos para o exercício de número 19. Os seguintes resultados foram obtidos quando cada uma de uma série de soluções padrões de prata foram analisadas por espectrometria de absorção atômica na chama, né? Isso daqui é o traduzido em inglês, né? Então, aqui você tem as concentrações em nanogramas por ml e aqui você tem as absorbâncias. Determine a inclinação e a intercepção da curva analítica. Estime os limites de confiança para as concentrações de prata.
Uma amostra dando uma absorbância de 0,456 e uma única determinação. Eu acho que seria que eu traduzisse aqui do inglês, né? Então a gente fala o seguinte: uma amostra dando uma absorbância de 4,56. Determine a concentração. Determinar a concentração. Então, isso daqui é super simples, né? Esse daqui é, na verdade, uma revisão de tudo que a gente fez. Espero que vocês saibam fazer a curva analítica no Excel. A aula toda hoje foi fazendo curva analítica no Excel. Então, ó, você pode colocar o eixo X, que são as concentrações aqui, ó, 5, 10, 15, 20, 25, 30. Aí as respostas são 0, 0, 3, 0, 1, 2, 7, 0,251, 0,390, 0,498, 0,625, 0,763. Então, você vai determinar a curva analítica. Você vem aqui, seleciona os valores, inserir, gráfico, dispersão, formatar série de dados. Opa. Você vem aqui, clica num pontinho da curva com o botão esquerdo do mouse e com o direito você vem adicionar a linha de tendência. Aí você põe aqui para ter a equação da curva analítica e o R quadrado. Então, está aqui. Você pode ter o coeficiente angular ou coeficiente linear. Deixa eu usar aqui a função Progilin. Eu sempre uso o coeficiente angular e o coeficiente linear na função Progilin. Então, eu venho aqui e escrevo prog.lin. Aqui eu vou colocar as respostas, ponto e vírgula, aqui os valores de y, aqui os valores de x. Você pode ver que a função é bem demonstrativa, né? Ó, ele já fala, primeiro você coloca os valores de y, depois os valores de x. Aí você põe ponto e vírgula verdadeiro, ponto e vírgula verdadeiro. Então lembra que aqui é o coeficiente angular, aqui é o coeficiente linear. Aqui é o erro do coeficiente angular, aqui é o erro do coeficiente linear. Aqui é o R quadrado e aqui é o erro da curva analítica. Você pode determinar o erro da curva analítica, você pode determinar o limite de detecção e o limite de quantificação através desse fator aqui. É só você fazer o limite de detecção é igual a 3,3 vezes o erro da curva, dividido pelo coeficiente angular. E você pode fazer que o limite de quantificação é 10 vezes o erro da curva, dividido pelo coeficiente angular. E dá 2,79, dá 0,9, 2,79. E então você pode, então através da função Progilin, né, quer dizer, através da curva analítica, você pode determinar o limite de detecção, o limite de quantificação.
Mais uma vez, né, super simples, né? Uma vez que você tem a resposta para uma amostra, utilizando a curva analítica, você pode determinar a concentração dessa amostra, né? Então, você só nunca esqueça que a tua concentração que você determina, ela sempre vai ter a unidade do eixo X, né? Então, por exemplo, se as concentrações que você fez teu gráfico estão em nanogramas por ml, a concentração que a gente vai determinar aqui vai ser, obviamente, em nanogramas por ml. Então, eu posso fazer a resposta do analito, que é 0,456, menos o coeficiente linear, dividido pelo coeficiente angular. Tem uma coisa que é muito importante a gente fazer também, que é o gráfico dos resíduos. O que é o gráfico dos resíduos? Você imagina que essa daqui é a resposta que eu obtenho. Essa daqui é a resposta que eu obtive experimentalmente, né? E se eu jogasse essas concentrações que eu tenho no eixo X na minha curva analítica, eu esperar ter essas concentrações aqui, ó. Então, ó, deixa eu até puxar o gráfico para você ver. Então, tá, minha curva analítica está falando que meu coeficiente, que minha curva analítica é y é igual ao coeficiente angular vezes x mais o coeficiente linear. Tá, então deixa eu ver. Se eu tivesse uma concentração de 0, né, de prata, esse gráfico é para de prata, né? Tá, então você imagina que se eu tivesse uma concentração 0 de prata, né? Vezes o meu coeficiente angular, vou apertar F4 para fixar essa célula, mais o meu coeficiente linear. Vou apertar F4 também para segurar. Então, experimentalmente, para o meu ponto zero, eu esperava uma resposta de 0,03, mas eu obtive uma resposta de 0,02. Então, se eu fizer isso para a curva analítica inteira, aqui estão as respostas que eu esperaria ter. Aqui eu tenho as respostas experimentais e aqui eu tenho as respostas que eu ia obter utilizando a curva analítica. Então, você imagina que quando eu faço a resposta que eu obtive experimentalmente menos a resposta da minha curva analítica, eu vou ter o gráfico dos resíduos. O que é o gráfico dos resíduos? É quando eu faço a concentração vezes a diferença. É quando eu faço a concentração do meu analito vezes a diferença entre o resultado que eu obtive experimentalmente e o resultado que eu ia obter utilizando a curva analítica. Então, eu posso fazer esse gráfico. Eu fiz o gráfico aqui, agora eu vou fazer o gráfico dos resíduos. Então, vou colocar aqui inserir, gráfico, dispersão, né? Então, você pode ver que meu gráfico não é tendencioso, ó, porque o que seria um gráfico tendencioso? Que todos os meus valores dão negativos. Isso quer dizer que a minha curva analítica sempre vai estimar uma resposta menor do que ela é na verdade. Se todos os meus resíduos são positivos, né, eu imagino que a minha curva analítica sempre vai estimar uma resposta maior do que ela é na verdade. Né? Então, você imagina que quando você tem respostas negativas e positivas alternadas, você vê que você não tem uma tendência, que a tua curva analítica não é tendenciosa. Né? Os gráficos dos resíduos eles são muito utilizados em química analítica para você ver a qualidade do teu método analítico. Né? E aqui a gente tem o último exercício da noite, que é o exercício de número 20. Aqui você tem as concentrações, aqui você tem as respostas, e eu pedi para determinar o limite de quantificação e o limite de detecção. Se uma amostra tem uma intensidade de 15,4, qual é a sua concentração? Então, basicamente, é só você colocar as concentrações aqui, 2,1, 5, 9, 12,6, 17,3, 21, 24,7. E aqui a gente tem as respostas, né? Desculpa, né?
As intensidades do sinal estão aqui. Então, esse daqui é o eixo Y, que é a intensidade do sinal. E aqui a gente tem as concentrações. 0, 2, 4, 6, 8, 10 e 12. Né? Então, aqui a gente tem a nossa curva analítica, inserir gráfico e dispersão. Adicionar a linha de tendência. Você pode observar que a curva analítica passa bem perto de todos os pontos. Né? Você pode vir aqui com a função proj_lin, proj.lin. Você vai colocar os valores de y, ponto e vírgula os valores de x, ponto e vírgula verdadeiro, ponto e vírgula verdadeiro. Aqui você tem o coeficiente angular, aqui você tem o coeficiente linear, o erro do coeficiente angular, o erro do coeficiente linear, o r ao quadrado, e aqui você tem o erro da curva analítica. Você pode determinar o quantification limit e o detection limit usando a curva analítica. O detection limit vai ser 3,3 vezes o erro da curva analítica, dividido pelo coeficiente angular. Quantification limit vai ser 10 vezes o erro da curva analítica, dividido pelo coeficiente angular. Então, você imagina que a curva analítica está em picogramas por ml. Você imagina que o pico quer dizer 10 a menos 12. Né? Então, você tem 10 a menos 12 gramas por ml. Né? Então, você imagina que a menor concentração que você consegue detectar com esse método, né? Eu não consigo quantificar, mas eu consigo detectar o picograma por ml e o picograma por ml. Então, aqui você determinou o limite de detecção, limite de quantificação. Se você tem uma amostra, que... ele está falando aqui... que tem uma resposta de 15,4, qual que é a concentração dessa amostra? Para determinar essa concentração da amostra, é só você fazer... É só você fazer 15,4 menos o coeficiente linear dividido pelo coeficiente angular. Você tem a concentração da amostra. Se você quiser fazer o gráfico dos resíduos, você coloca aqui as... Opa, perdão. Se você quiser fazer o gráfico dos resíduos, você coloca aqui a concentração da amostra. Está aqui a concentração da amostra. Aqui você vai colocar os valores que você obteve experimentalmente. E aqui você vai colocar os valores que você ia obter utilizando a curva analítica, né? Então você vai fazer a concentração vezes o coeficiente angular, aperta F4 para fixar a célula, mais o coeficiente linear. Aperta F4 para segurar a célula. Então, aqui você tem o valor experimental, o valor que você obteve através da curva analítica. Você vem e arrasta. E aqui, então, você tem
valores experimentais, valores obtidos através da curva analítica. Você subtrai do experimental o que você faz a diferença, experimental vezes o teórico, né? Experimental menos o teórico. Aí é só você arrastar. É só você arrastar e você faz o gráfico, inserir gráfico, dispersão. Então você pode ver que ele vai alternando entre valores positivos e negativos, né? Você pode ver que não é um gráfico tendencioso. Esse é o sinal essa é a função do gráfico dos resíduos. Aqui na figura 18, eu também fiz um gráfico dos resíduos, né? Aqui a gente fez um gráfico dos resíduos para pH 3,7 para o cádmio, se eu não me engano, para o chumbo, né? Então você pode ver também que aqui você não tem nenhum resultado tendencioso, né? Você vê que não é uma curva que ficam todos os pontos acima ou todos abaixo, né? Eles vão se alternando você tem um erro positivo, um erro negativo, um positivo, um negativo, negativo, positivo, negativo, né? Para isso que serve o gráfico dos resíduos. Bem, então eu acho que tudo que tinha de mais importante no curso a gente já viu. A gente viu desde os métodos clássicos de titulação até a química analítica, né? Instrumental. É que eu falei, você tem milhares de técnicas analíticas instrumentais, cromatografia a gás, cromatografia líquida. Na cromatografia líquida você tem o PLC, você tem fluorescência, você tem emissão de raio-x, você tem espectroscopia de emissão atômica, espectroscopia de absorção atômica, você tem uma infinidade de técnicas. Mas todas as técnicas, o procedimento é o mesmo. Você tem o analito que vai te gerar um sinal no teu instrumento. Você vai converter esse sinal em concentração do analito, né? Então você tem que saber usar a curva analítica, tem que saber quando usa a curva do padrão, quando que você usa padrão interno, quando que você usa adição de padrão, né? Tem que saber calcular o limite de detecção, tem que saber calcular o limite de quantificação e assim sucessivamente, né? Então tudo que era de mais importante a gente viu nesse curso. Hoje, 17/6, é a nossa última aula. Eu vou tentar deixar o quanto antes a prova para vocês. Eu vou deixar o quanto antes a P3 e a N-1 aberta para vocês. E eu vou alterar a data de fechamento da P2 para o dia 16, né? E, pessoal, então, vocês podem ficar super à vontade de conversar comigo pelo chat do Teams. Dia 16? Né? Desculpa, né? Eu ia falar... 23, 21? 21, é. Não, hoje é dia 17, eu vou fechar a prova 16, né? Então, eu já tenho eu falo, vou dar mais um tempo para vocês, eu diminuo o tempo da prova, né? De 17 para 21. Tá, professor, calma aí. A P2 tu vai fechar, então? Dia 21. Dia 21. Ah, tá, certo. E antes do dia 21, eu quero ver se eu ponho a P3 e a N-1, tá? Beleza. Tá jóia. Pessoal, então é isso. Acabamos com o curso. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo pelo Teams para tirar dúvidas. E eu posso dizer que foi um prazer estar com vocês esse semestre. Agradeço muito a oportunidade de ter passado esse tempo com vocês. E eu desejo muito sucesso para vocês na vida pessoal e profissional de vocês, viu? Valeu, professor, igualmente. Muito obrigado. Então é isso, me despeço. Mais uma vez, muito obrigado pelo tempo que a gente passou junto. E uma boa noite a todos. Boa noite, professor. Obrigado aí pelas aulas. Eu que agradeço pela oportunidade de estar com vocês. Valeu, professor. Boa noite. Boa noite.